algo que foi falado, que eu achei muito importante, é sobre a decisão de confiar, que é assim, eu sinto que é justamente o contrário de, tipo assim, do que eu relacionei com o que foi falado ontem e que tem a ver comigo, que é assim, achar que eu estou, em algum momento dessa experiência, eu achei que eu estava por minha conta e risco. Então, aí vem essa questão do hermético, de eu me fechar e não confiar, achar que não tinha ninguém para confiar. Então, assim, tudo que eu andei fazendo foi nesse sentido de fazer exatamente o contrário, que é essa decisão de confiar aí. Pois é, e essa confiança que nós conversamos hoje, ela é o oposto da confiança que o controle parece gerar. Controle não é confiança. Então, que bom que fez sentido isso aí. Mais alguém? De tudo que foi trazido, né, e a partir da experiência aqui, um resumo, em poucas palavras, seria: considera o que vem primeiro, considera, né, a vida, considera isso que não se conhece, né, aqui em imagens, considera isso primeiro, considera, né, põe o foco nessa vida, nessa realidade, antes de tudo, porque sem isso, a hora que a gente está aqui, né, nessa percepção distraído, tudo que chega, o que vai acontecer é só pegar os conteúdos que a gente ouve aqui e socar nessa percepção. E tentar melhorar essa percepção a partir do conteúdo. E quando você tem, né, e isso não vem, né, precisa ter um querer verdadeiro, por isso lembrar a todo momento, assim, de estar com o foco na realidade. E a partir daí, o restante. Porque se não tem esse querer de ficar nessa vontade realmente voltada para isso, depois que já está aqui misturado, não adianta, né? Não adianta mais, porque já não tem mais percepção corrigida, já não tem mais, já foi tudo, e parece que fica sempre nesse ciclo, nesse buraco, que você está sempre tentando consertar, e de repente vê, daqui a pouco já não vê. Então, né, primeiro de tudo, é o querer de uma única coisa, e a partir daí é o restante. E é somente assim que esse desfazer vai acontecer. Não é à toa que a primeira sessão desse capítulo, a jornada de volta, é a mudança de direção. Se a gente não tiver com essa direção clara e sendo mantida na consciência, você não consegue nem mesmo enxergar os mecanismos das crenças, que foi o exemplo, alguns dos exemplos que eu citei, assim, ó. Você não vai conseguir perceber que numa ação tua que parece ser boa, diante do que parece ser o outro, é um esconderijo de crenças no seu sistema de pensamento, que te coloca lá naquela situação ruim que a consciência vai se colocar depois de um tempo e você não percebe, só que você só vai reagir àquela situação quando chegar como se fosse um problema. Aí você não vê que foi você que se colocou nela através de um aspecto positivo que você acha que você pratica aqui em outro lugar. Então, a gente se engana nesse ponto. Por não ter uma meta clara, você não compreende que muitas das coisas que você faz que parecem ser boas são pedidos por resultados negativos que você não quer sentir lá na frente. E aí você não compreende o mecanismo da crença, então você não solta e você fica sempre nele, assim, ó. Então, realmente, isso que a Carol falou é a coisa mais importante. O que vai fazer a gente entender tudo isso e usar todas essas coisas como um encontro santo é essa meta clara. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo estudo para a continuação dessa sessão. Beijo